Bem, bom dia, irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por esta manhã, poder cultuar e receber do Senhor a palavra. Nós estamos nesta série chamada Bem-aventuranças. Eu creio que é um texto bastante conhecido, Bem-aventuranças, né? Às vezes a gente encontra em quadros, em vários lugares, estabelecimentos, falando sobre as bem-aventuranças. Então, eu creio que muitos já conhecem, né, o texto. E então, nós estamos tratando passo a passo cada bem-aventurança que Jesus coloca para nós. Então, nós estamos no terceiro episódio agora, terceiro bem-aventuranças, que nós vamos tratar a bem-aventurados mansos, tá? Então, o tema desta manhã é bem-aventurado os mansos e a sua recompensa, é o nosso tema. E nós vamos estar meditando em cima deste belíssimo bem-aventurança, e todos os slides que eu coloquei aqui não está bem relacionado a uma pessoa mansa, mas traz uma tranquilidade, né? Essas fotos foram tiradas ali quando nós estávamos remando na represa do Shalom. Então, todas as fotos estão mais ou menos mostrando ali alguns detalhes. Mas não que o pessoal seja ali nervoso, alguma coisa assim, né? É só para a gente trazer um pouco de uma imagem tranquila aqui. Mas eu gostaria de, mais uma vez, convidar os irmãos a curvar as cabeças e orar, suplicando ao Espírito Santo de Deus para que possa ministrar os nossos corações. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, meu Pai, por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco hoje. E queremos, Pai, estar todos juntos agora, buscando o Teu nome, Jesus. Que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Nós queremos abrir, escancarar as portas dos nossos corações, da nossa vida. Se tem alguma coisa que o Senhor quer ministrar, falar, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e queremos ser trabalhados e ensinados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã, o nosso tema, como eu disse, é o manso, bem-aventurados mansos, que Jesus fala em Mateus capítulo 5 ali. Mas, diante dessa palavra de Jesus, nós vamos trabalhar em Salmos 37, versículos de 1 a 11, tá ok? Porque dali Jesus extrai essa bem-aventurança, que os mansos herdarão a terra, e a gente vai entender nas experiências do rei Davi, como que o manso deve comportar, né? Então nós vamos trabalhar um pouco nesse texto de Salmos 37, tá bom? Mas irmãos, falando das bem-aventuranças, a bem-aventurado, nas várias traduções, fala como felizes. Não que esteja errado, feliz, bem-aventurado. Mas a ideia aqui do bem-aventurado é muito mais do que isso. Porque a felicidade que nós temos na nossa vida, qual que é? Há uma felicidade em bens materiais, em alguma conquista, né? Quando São Paulo ganha do Corinthians, né? Nós temos várias felicidades neste mundo. O pastor Tetuma já está falando ali. Mas nós temos várias felicidades na nossa vida, num casamento, num encontro. Mas Jesus não está olhando nesta ótica. Não que isso não seja felicidade, mas a bem-aventurança aqui é muito mais do que isso. Jesus está falando de uma recompensa, de uma bênção muito maior. Jesus traz aqui nessa ideia, a ser bem-aventurado, algo tremendo, na ótica de Jesus mesmo, que é muito difícil até de entender. Por quê, irmãos? Olha o que Jesus vai falar nas bem-aventuranças, cerca de 8 ali, Jesus vai falar assim, quem são os bem-aventurados? Os pobres de espírito, né? Quem são? Os que choram, como foi ministrado semana passada. E hoje nós vamos trabalhar bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Irmãos, na nossa ótica, nessa vida, isso não é ser feliz. Os perseguidos são os bem-aventurados felizes, mas na ótica de Jesus é. Os bem-aventurados limpos de coração, né? Então Jesus está falando aqui
de uma transformação, os felizes são aqueles que deixam ser transformado o caráter. E caráter de vários aspectos, não só na santidade. Então a gente busca muito isso, né? Espírito Santo molda a minha vida. Você quer buscar o Espírito Santo no poder, buscar o Espírito Santo, né? Cheio de unção, de bênção. Mas, muitas vezes, Jesus está colocando uma bênção maior, e muitas vezes nós não buscamos. Espírito Santo, traz mansidão ao meu coração. Então a gente vê, muitas vezes, uma pessoa ungida, né? Tem vários dons, tem dom de visão e tal, mas é nervoso. Não buscou dom, né? A presença de Deus, a presença de Deus em mansidão. E mansidão, irmãos, como é difícil nos nossos dias, não é verdade? Como está sendo difícil trabalhar mansidão para os nossos dias. Então, mansidão, Jesus traça um perfil da vida cristã em vários aspectos, nas bem-aventuranças, e Jesus coloca também ser manso. É interessante isso, né, irmãos? Então, na vida cristã, algo que precisa ser trabalhado também é sobre mansidão. E para os nossos dias, ser calmo, ser manso, é muito complicado. Olhe para o seu redor aí e vê quem que é a pessoa mansa que você acha aí. Você consegue achar 10 irmãos mansos aqui na igreja? Quem está em casa pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, se tiver a família, pergunta ali quem é manso ali, né? Tem manso aqui? Alguns altos se intitulam, eu sou manso ali, né? Estou vendo aqui. Mas não sei se a família e o resto comprovam isso, né? Mas manso aqui, irmãos, é muito difícil. Quantos aqui conseguem ter mansidão dentro da família? Hoje, muitas vezes, nós encontramos, né? O marido já começa a gritar, a esposa já perde a paciência, né? Não consegue ter mansidão, o filho já começa a retrucar. É muito difícil. A gente lida no acampamento com cerca de 90 crianças ali, né? Precisa de muita unção da mansidão ali para lidar com as crianças. E tem vezes que a gente chama atenção ali, né? Porque a coisa pega. Ser manso no trabalho, ser manso no trânsito. Quem consegue ser manso aqui no trânsito de São Paulo? Né? A pessoa lá fecha e faz um monte de coisa, você, glória a Deus, aleluia. Quem consegue aqui? Fala a verdade. Né? Por mais manso que você seja, no fundo você está lá, meu Deus do céu, o que esse palhaço está fazendo, né? O que esse cara está fazendo? Por mais que a pessoa seja calminho, né? Tem aqueles que já aceleram com tudo, já vira, já faz, né? É muito difícil. Então, irmãos, nós estamos lidando com um tema pertinente para os nossos dias. Mansidão. Irmãos, e quando a pessoa faz calúnia contra você? Quando as pessoas, por trás de você, várias pessoas estão falando mal de você? Você consegue ser manso nessa hora? Tudo bem. Deixa, pessoal. Né? Consegue fazer isso? Eles não sabem o que fazem. Até parece, né? Jesus conseguiu, mas a gente, nessa humanidade, é muito complicado nessa hora fazer um negócio desse, né, irmãos? Mas então, irmãos, vamos trabalhar um pouco, porque o que Jesus está falando sobre mansidão é um pouco diferente daquilo que a gente pensa sobre mansidão. Então, o que não significa ser manso, irmãos? O que não significa ser manso? Ser manso, aqui que Jesus está falando, não significa esse atributo natural que nós temos. Alguns são mais mansos, outros mais nervosos, né? A gente pode perceber isso nos animais. Eu tenho, né, um cachorro que está lá no Shalom agora, está lá porque o cachorro é muito bravo. Não deu para domar, né? Foi muito difícil, né? Muito bravo. Mas é impressionante que a mãe da minha cachorrinha da Flora era muito mansinha, muito dócil. Então, o cachorro não dá para entender, né? Alguns têm um perfil já de braveza, já morde, né? Mas alguns cachorrinhos já nascem mansinhos, não dá para saber, né? Mas aqui na palavra do Senhor não está falando desse atributo, né? A gente olha alguns irmãos, tem algumas irmãs aqui muito calmo, muito sereno. A gente nunca viu bravo, né? Mas alguns já gostam de falar, já não é impaciente aqui. Mas não é nesse atributo
natural de mansidão. Também, mansidão aqui na palavra do Senhor não significa, manso não significa uma pessoa mole, uma pessoa frouxo, né? Ah, não, tudo bem. Um monte de gente fazendo coisa errada e você, ai, tudo bem. Não significa essa pessoa frouxa, mansa, nesse sentido mole. Também não significa manter a paz a qualquer preço, né? Não é nesse sentido ser manso. Também ser manso não é aquele que demonstra só controle emocional externo. Tem gente que parece ser muito manso, né? Mas por dentro, ai, que coisa, né? Por dentro está corroendo por dentro, né? Está assim, estourando por dentro. Mas por fora, tudo bem, gente, né? Demonstra uma mansidão. Não é nesse sentido que significa ser manso. Olha que interessante, algumas definições de manso. O que é ser manso, então? Aqui na palavra do Senhor, quando Jesus fala bem-aventurados mansos, é aquele que tem humildade e submissão a Deus. Ser manso, então, é isso. Ser manso, irmãos, como o Charles Spurgeon fala, não é uma virtude nossa, não é nossa virtude. Ah, eu já nasci manso. Não é uma virtude nossa. É algo, uma graça, é uma dádiva, é uma bênção. É como os frutos do Espírito. O Espírito Santo vem e um dos frutos do Espírito é mansidão, né? A gente tem o fruto do Espírito o quê? Alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? A gente tem vários frutos do Espírito e um dos frutos do Espírito é a mansidão. O Espírito Santo traz essa mansidão. O que é? É como falou, domínio próprio. É o Espírito Santo controlando a nossa vida. A gente submete ao Espírito Santo de Deus, à vontade do Senhor. Então Deus traz essa mansidão. O poder não é nosso, vem de Deus. Para nós estarmos cientes, ao adentrar, como que o rei Davi vai falar em Salmos 37, o que é ser manso então, né? Deu para entender, irmãos, o que é ser manso, né? Então a gente vai, a partir desse entendimento, que é concedido por nós, nós vamos viver agora na prática. Então, bom, entendi agora o que é ser manso. Mas e quando algum perverso, alguma pessoa que quer fazer o mal, vem até nós, faz um monte de coisa? Como que a gente lida com tudo isso? E o rei Davi, isso há muito tempo atrás, ele vai colocar em Salmos 37 sobre isso. A gente vai vendo passo a passo no texto, de 1 a 11, e a gente vai ver algumas orientações do rei Davi sobre isso, né? Aí antes disso, irmãos, o próprio Jesus disse isso, né, para a gente entender o que é mansidão. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, disse isso. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, né, e encontrarei descanso em vossa alma. Tá bom? Então, o que é ser manso? A gente aprendeu o que é ser manso, e aí o rei Davi vai trazer algumas orientações neste Salmos 37. E a primeira coisa que ele vai falar, irmãos, não te indignes, não fique indignado. Calma, né? Não fique indignado sobre o quê? Aqui não é porque que os nossos remadores ali na foto aprontaram alguma coisa. Está certo que o Danilão, que está em dupla ali na canoa, Danilão e o Dé, eles viraram a canoa, num frio. E a gente teve que ir lá resgatar, né? Então eu não fiquei indignado naquele momento, mantive a calma, né? Fomos lá ajudá-los. Mas a primeira orientação do rei Davi foi, não fique indignado, né? Não te indignes. Porque o texto vai falar isso. Salmos 37, você pode acompanhar no texto agora. Salmos 37, versículo 1 a 4. Você pode abrir na sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção aqui. Fala assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definirão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habite na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que texto lindo, irmãos. O rei Davi disse isso, não fique indignado com pessoas perversas que praticam iniquidade. Irmãos, qual que é a nossa primeira reação aqui, né? Dá raiva, né? Quando vêm os malfeitores, pessoas que praticam iniquidade, tá lá, e muitas vezes a gente fala assim,
se eles fazem, eu vou fazer também. Ele faz assim, eu vou, né, também fazer. Não é verdade? A gente fica indignado, fica com raiva. Mas, irmãos, o que o manso faz aqui? O que o rei Davi está falando? O que o manso faz aqui? Ele fala assim, olha, a palavra do Senhor vai indicar, confia, agrada-te do Senhor, entrega. Olha a palavra que o rei Davi traz para nós aqui, nesse momento. Quando vem o perverso, quando vem a iniquidade, pessoas fazendo, a gente não precisa ficar com inveja. Né? Não precisa ficar falando, vou fazer também, não quero nem saber. O pessoal está vendo tudo errado, também vou fazer também. Né? O pessoal está jogando aqui, eu vou fazer também. Não, o manso confia, ele agrada o Senhor. Então, o que a gente pode ver nesse texto? Que o manso submete a Deus. Não é Maria vai com as outras. Não é aquele que vai fazer a perversidade também. Ou não é aquele que vai destruir tudo, revoltado. Não. Ele primeiro vai confiar. Agrada o Senhor. Ele submete à vontade de Deus. Irmãos, e qual que é o resultado do perverso aqui? A palavra de Deus fala assim que o perverso não vai durar muito não. Vai murchar no campo, como o campo e a erva verde. Por quê, irmãos? Enquanto a verdura ou uma planta está plantada ali, ela está viva, mas quando ela é cortada, quando ela é tirada, ela vai definhando e rapidamente murcha. Então, ela está falando sobre isso. O perverso não vai durar. Tem uma outra versão, na nova tradução linguagem de hoje, fala assim que, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcha. Olha a definição do perverso, daqueles que fazem a maldade, dos que vêm contra nós, né? Eles vão secar como a erva rapidamente, vão murchar. A gente não precisa querer fazer alguma coisa. A palavra de Deus fala assim, olha, agrada, confia, entrega. Essa é a palavra do Senhor. Quantas vezes a gente não consegue confiar, entregar, e aí a gente acaba atropelando tudo, querendo fazer tudo errado, ou, né, vou fazer tudo, né, de qualquer jeito aqui. Mas não. O que a palavra do Senhor fala aqui nesse texto, irmãos? O manso, ele vai esperar, ele vai confiar, ele vai entregar. Qual a recompensa do manso aqui? O que acontece com o manso? O manso não murcha, irmãos. Enquanto os perversos vão murchar, eles vão definhar, o manso vai estar lá firme. O que significa? Estabilidade. Quando a gente vê uma pessoa que tem a presença do Senhor, um espírito de mansidão, ele dura. Muita gente brigando e tal. Eu já vi vários locais assim, né? Pessoas brigando, mas aquela que tem a pessoa da presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, ele vai manter ali. Eles perversos vão caindo, um ao outro. Ele que vive com a verdade, está ali, vai durar. O que significa? Irmãos, para você entender a bem-aventurança, é muito maior do que só feliz. É uma bênção do Senhor. Deus derrama a sua bênção sobre aqueles que perseveram, aqueles que confiam. Há uma bênção do Senhor. Então esse texto revela, primeira coisa que o rei Davi vai falar, olha, não fica indignado. Nesse sentido, indignado no furor, né? Nesse indignado de querer quebrar tudo. Nesse indignado de querer bater em todos os malfeitores. Não nesse sentido. Mas ele, antes disso, ele fala, confia, agrada do Senhor. E quantas vezes não precisamos disso? A segunda orientação do rei Davi é bem próxima a isso, né? Ele vai dizer assim, não te irrites, não fique irritado. Né? Parece aquela coisa do Chaves, né? Do Kiko, não fica irritado, né? Calma. Não fique irritado no sentido do quê? O texto vai trazer a continuação desse texto, do 5 ao 7. Ele vai dizer assim, aqui está o 2, eu esqueci de trocar o texto aqui, né? Aqui, 5 ao 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz,
e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e agrada-te por Ele como paciente. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. No versículo 7, ele fala isso, não se aborreça. Em outra tradução, fala assim, não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor cuidará disso. Meus irmãos, nessa palavra do rei Davi, não fique irritado, né? Não fique irritado, não te irrites. O que significa? Não te irrites, por quê? Porque quando a gente vai lidando com os perversos, quando pessoas que fazem calúnia, pessoas que tramam mal, ou, sei lá, pessoas que vêm gritando, parece, meus irmãos, que eles acabam sendo bem-sucedidos. E a gente fica, poxa, eu aqui na mansidão, tenho que ter paciência. Mas olha, os caras parecem que se dão super bem na vida, né? Dá raiva às vezes. A gente fica indignado. Pessoas falsas que vencem na vida, você já viu isso? Né? Hoje estão ricos, ganhando muito dinheiro, mas tudo trapaceando, fazendo um monte de coisa errada. Gente, muitas vezes dá raiva, dá um nó na gente por causa disso. O salmista vai trazer isso, não te irrites, fica tranquilo. Por quê? Qual que é o resultado do perverso aqui, na passagem? A gente viu na passagem que aqui o Senhor fala assim, o Senhor cuidará disso. No nosso texto, nessa tradução que eu vi na linguagem de hoje, ele fala assim, olha, tenha paciência, pois o Senhor cuidará disso. Nesse finalzinho do versículo 7, quando fala não se aborreça, eu achei legal nessa tradução, na nova versão, nova tradução linguagem de hoje, que ele fala assim, olha, tenha paciência, pois o Senhor cuidará disso. Cuidará disso o quê? Daqueles que fazem o mal, daqueles que te aborrecem, daqueles que tramam, são falsos. Você não precisa ficar irritado, assim, querendo, né? Poxa, mas eles estão ganhando dinheiro, poxa. Deus vai cuidar. O resultado dos perversos, eu achei muito forte essa tradução. Eu achei muito interessante. Por quê? Qual que é o resultado do perverso aqui, irmãos? Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar deles. A gente não precisa querer fazer a nossa própria justiça. Né? E o nosso texto fala isso, né? Fará sobressalir a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A gente não precisa querer fazer a nossa justiça. Muitas vezes a gente quer, né? Vou fazer, vou falar com ele, vou não sei o quê. Calma. Muitas vezes a gente precisa ficar aí com inveja desses que tramam mal. O manso aqui, que submete a Deus, ora e faz a vontade de Deus, muitas vezes, fica tranquilo, porque ele sabe que Deus vai cuidar disso. Aí, irmãos, essa palavra é tão forte, eu fico até com medo, até com dó dessas pessoas. Quando fala, Deus vai cuidar disso, Deus vai cuidar, vai pesar a mão para cima daqueles que fazem o mal, né? Então, irmão, se você está fazendo mal, se você está sendo perverso aqui, se você está agindo dessa forma, tome cuidado, porque Deus vai cuidar disso. Irmãos, e o que o manso faz nesse momento? Como que o manso vai agir, irmãos? O manso aguarda com paciência, não toma atitude precipitada, espera o momento certo. Como o texto diz, Deus vai cuidar disso. Não precisamos resolver com as nossas próprias forças. O manso espera o momento certo de falar. Às vezes, uma palavra serena, não precisa ficar em gritaria, mas no momento certo, você falando aquela palavra, resolve aquela reunião de briga, resolve uma briga familiar. O manso, com a unção de Deus, no momento certo, agindo de forma certa,
Deus vai trabalhar. E a recompensa de tudo isso para o manso é que a justiça virá do Senhor. Por isso que esse texto, na tradução, fala assim, pois o Senhor cuidará disso. A justiça virá do Senhor. A gente não precisa ficar com inveja dos que praticam a maldade. O texto vai falar isso, né? Olha, não precisa ficar com inveja daqueles que fazem mal. Não precisa, né? Olha, a justiça virá, a recompensa do manso é que a justiça virá do Senhor. Os mansos receberão mais uma vez a bênção do Senhor. Porque ele se submete ao Senhor, à vontade do Senhor. Então, percebe que a mansidão aqui não é simplesmente ser manso nessa humanidade que nós vivemos. É mais do que isso. É a presença, é a unção, a capacitação de Deus nesses momentos tão difíceis que a gente precisa buscar a orientação certa de Deus. E em terceiro passo que o rei Davi vai colocar, não fique impaciente. Não fique impaciente, irmãos. Não te impacientes. É o terceiro passo que Jesus vai colocar para nós. Olha, não precisa ficar impaciente. Eu acho que esse texto, eu não sei se eu coloquei aqui, tem 5 ou 7 aqui, né? Eu troquei aqui, é de 8 a 11 agora. Isso, eu troquei os textos. Agora, de 8 a 11, o rei Davi vai falar assim, não fique impaciente. Por quê? Ele vai falar assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá um ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, como tem sido difícil nesses últimos dias lidar com a impaciência, o nervosismo, a falta de controle emocional. Eu falo por mim mesmo, ultimamente, há algum tempo, passando por algumas situações, algumas coisas me traziam assim nervosismo. Não todas, mas tinha algumas coisas que me deixavam nervoso, sem controle. Eu estou buscando muito ao Senhor para Deus derramar essa mansidão do Senhor para a minha vida também. Mas como é difícil lidar. Então, sabendo disso, o rei Davi vai trazer em último ponto, não te impacientes, não fique impaciente, calma, deixa ir, abandona o furor. Por quê, irmãos? Tem coisas que são pesadas na nossa vida. Pessoas que tramam coisas na nossa vida. Imagina, um monte de gente falando mal, ou acontecendo coisas na nossa vida. A gente sendo injustiçado. O normal é a gente já sair, né, gritando, não entrando em furor. Mas aqui, o manso, da qual o Senhor espera, é este, que tem essa calma, né, que espera, que tem um controle emocional. E o rei Davi, ele diz assim, olha, não compensa. Não compensa ficar em gritaria, não compensa, né, ficar nervoso, isto vai acabar mal. E geralmente é isso, né, irmãos? Quando a gente perde, por mais que a gente esteja certo, quando a gente perde a paciência, começa a gritar, a gente perde a razão da verdade, a gente perde a razão do que nós somos o certo por causa do nosso modo de agir. Gritando, agindo de forma errada, sendo arrogante com os outros, e não demonstra nenhuma presença do Senhor ali. Irmãos, o que o rei Davi vai dizer assim, olha, isto vai acabar mal para você, não faz isso. Né? O manso aqui, ele não age assim. E o resultado do perverso? A Bíblia deixa bem claro. Quando a gente age do modo certo, os malfeitores serão exterminados e os ímpios não existirão mais. Então, não precisamos sair em gritaria, com arrogância, não precisamos agir dessa forma. Mas os mansos, aqui, é muita capacitação do Espírito Santo, né? Tem hora que é só a presença de Deus mesmo. Não sei quantos aqui já experimentaram isso, irmãos. De você,
consegui falar com mansidão, falar, olha, não fui eu, realmente foi a presença do Senhor, porque eu não gritei, não agi, né? Mas aqui o texto diz que esses malfeitores, irmãos, serão exterminados, não existirão mais. Eles vão se dar mal, né? Então, o que o manso faz nessa hora? Ele não deixa se dominar por essa situação. Busca o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Por isso, irmãos, quão importante essa palavra de Jesus, essa bem-aventurança. Por isso que é muito mais do que herdar a terra. Esse sinônimo de, assim, modo que Jesus fala, o salmista também coloca, de herdar a terra, é um modo de dizer assim, você vai ser abençoado. Nesse tempo que você vai vivendo, você vai ser abençoado. Se você viver buscando a mansidão, lógico, tem várias outras coisas que nós devemos buscar, né? A santificação, né? Várias outras coisas, mas uma das coisas que Jesus coloca nas bem-aventuranças é a mansidão. Olha como é importante na nossa vida. E não é a mansidão aqui que está falando de uma maneira falsa, humana, mas genuína, que vem do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes não precisamos disso? A recompensa é isso, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conclusão que eu quero trazer, irmãos, que o salmista traça esse perfil do manso. E o perfil do manso, ele não coloca assim, olha, ele coloca 3 pontos aqui, não fique irritado, não seja impaciente, né? Ele coloca assim, não fique indignado, mas o perfil do manso que ele coloca, irmãos, é que ele confia no Senhor. É que ele se deleita em Deus, é que ele entrega o caminho ao Senhor, ele descansa no Senhor, ele desfruta do pleno do Senhor, né? Perfeita paz, ele espera no Senhor, e finalmente Deus vem com a herança, com a bem-aventurança, com a promessa, né? Com a recompensa na sua vida. Irmãos, o perfil do manso é esse, são vários aspectos. Então, não é o perfil do manso que ele é bom, que ele não. É aquele que confia, submete à vontade do Senhor. Irmãos, quantos de nós não precisamos buscar essa mansidão nos dias de hoje? Eu gostaria de convidar os irmãos agora a refletir sobre esta palavra que está em Salmos 37. Nós lemos ela inteira, Salmos 37, de 1 a 11. E o rei Davi indica o que nós precisamos fazer para buscarmos esta mansidão. Então, irmãos, quantas vezes temos confiado em nós mesmos, na nosso poder de manter a calma, a tranquilidade? Quantas vezes, né, irmãos? E nessa manhã o Espírito Santo tem falado assim, olha, confia no Senhor, entrega o teu furor, entrega a tua raiva, entrega a tua indignação. Muitas vezes nós nos conformamos com a coisa, ficamos indignados, sentimos injustiçado, isso nos queima. Irmãos, talvez se nós buscássemos perfeitamente a bem-aventurança da mansidão, o problema da depressão, da ansiedade seria exterminado no nosso meio, né? Irmãos, o Espírito Santo está aqui dizendo hoje, estou com você, e Ele quer que teu coração confie, a tua alma confie no Senhor, que deleite, entrega, descanse no Senhor. Vamos todos juntos nessa manhã orar, né? Confiar no Senhor, nesta palavra. Eu queria convidar os irmãos a curvar as cabeças e orar nessa manhã, pedindo ao Espírito Santo. Eu acho que todos nós, nesses últimos dias, tantos acontecimentos, nossa sociedade como um todo, tem vivido dias difíceis. E precisamos buscar esta bem-aventurança da mansidão em nossas vidas. E se o Espírito Santo tem falado ao seu coração nessa manhã, eu peço que você possa orar, abrir as portas do coração e pedir para que Ele possa trazer mansidão em sua vida. Talvez você tenha brigado em seu lar, no seu trabalho, na faculdade, em algum outro lugar. Talvez em algum desses pontos da qual o rei Davi coloca, você precisa ser transformados
Talvez seu coração não demonstra, mas você fica inconformado, com ciúmes daqueles que fazem o mal. E não consegue esquecer. E aquilo está incomodando. E nessa manhã, o Espírito Santo tem falado, olha, eu vou cuidar disso, fique tranquilo, eu vou cuidar disso. Fique calmo. Aguarde com paciência. Não tome atitude precipitada. Espere o momento certo de agir. A justiça virá do Senhor. Ó Pai, nesta manhã nós queremos agradecer por esta palavra. Porque um dia Jesus reuniu seus discípulos e a multidão, e ali ele proferiu essas bem-aventuranças, e deixou pistas para nós, da maior felicidade para a nossa vida. Ó Deus, e mais essa bem-aventurança, pedimos, meu Pai, nos capacita. Espírito Santo capacita cada um de nós aqui, os nossos irmãos, todos que estão assistindo, acompanhando agora. Espírito Santo, vem com a tua capacitação, derramar a presença do Espírito Santo, o poder da mansidão sobre nossas vidas, não fingimento, não ficar guardando com fingimento, a mansidão, depois ficar doente da alma, tanta raiva interna, não é isso, mas uma mansidão verdadeira, da qual a alma fica em paz, da qual a alma fica tranquilo. Ó Deus, derrama nessa manhã a tua presença para cada um dos que estão aqui, aqueles que estão porventura passando por momentos difíceis, de furor, que estão sentindo, Pai, perversos, pessoas com iniquidade. Ó Deus, tranquiliza os corações nessa manhã, e que nessa manhã possamos confiar no Senhor, deleitar somente no Senhor, entregar o caminho ao Senhor, descansar no Senhor. Ó Deus, faz esse milagre em nossas vidas. Nos pedimos mais uma vez, ó Deus, entregando todo o nosso coração, pedindo, meu Pai, para que mais esta bem-aventurança possamos ser transformados, ser moldados pelo Senhor. Entregamos esta palavra, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.